Olá pessoal, sou Sérgio Pupo, estou aqui de volta para continuar falando sobre os significados das casas astrológicas. E hoje eu vou falar das casas 4, 5 e 6. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês pensassem no significado da casa 4. A casa 4 está na parte mais inferior do mapa. A gente pode pensar que a linha do ascendente e descendente, ela é o quê? Ela é a linha do horizonte. O Sol nasce no ascendente, vai a pino no meio do céu, depois se põe no descendente. Então tudo que está para baixo, as casas 1 a 6 estão abaixo da Terra. Isso significa que a casa 4, inclusive, é o ponto mais baixo, por isso que ele é fundo do céu. Então ele é o ponto mais baixo. O ponto mais baixo, ele tem a ver com algumas coisas interessantes, que é, em primeiro lugar, tem a ver com as nossas raízes, de onde viemos, né? De onde viemos e para onde vamos, porque o meio do céu é os grandes objetivos que a gente tem. Então, lá no fundo, o que me trouxe para cá? Então, a casa 4 tem a ver com os meus antepassados, as minhas origens, as minhas raízes, de onde eu vim. Então, logicamente, tem a ver com família, porque de onde eu vim? A minha família tem a ver com as minhas origens. Então, eu comecei igual uma raiz de uma árvore. Da onde que estão lá as minhas... tudo que aconteceu antes de mim para eu poder acontecer. As minhas raízes. É exatamente isso que é a casa 4. Então tem a ver com família e logicamente, a família deixa a gente abrigado. A gente se sente, principalmente quando a gente é pequenininho, a família é como se fosse uma proteção. Por quê? Porque o ser humano é muito frágil para viver... não é igual um cachorrinho que com um mês já consegue se virar, se alimentar, quebra a cara, mas sobrevive. O ser humano com um mês não funciona, porque ele é frágil demais. Então ele precisa de alguém que o acolha. Mesmo os animais têm isso. Agora, no caso do ser humano, isso é muito mais forte, muito mais característico. Então, isso significa esse senso de proteção dado pela família. Lembra, como a astrologia trabalha com analogia, lembra uma questão de proteção. O clã, aquele... Entre essa patotinha aqui, dentro dessa família, dentro desse clã, dentro dessa tribo, eu me sinto protegido. Um protege o outro e um dá segurança para o outro. Somos mais fortes porque estamos juntos. Nós que temos confiança entre nós. Casa 4. Família. O que mais? Quando a gente pensa em família nesse sentido de proteção, a gente está falando de útero. O útero é o lugar onde a gente se sente mais abrigado. Isso também é a nossa casa 4. O útero estamos quentes, alimentados, protegidos. Esse senso de proteção que a família tem que dar. Uma boa casa 4, a gente sente proteção nesses quesitos da família. E, finalmente, para terminar a casa 4, que eu acho muito interessante, se a gente pensar em termos de útero, a gente vai para a intimidade. A casa 4 é um significado muito pouco lembrado da casa 4, é que a casa 4 é o nosso lugar mais íntimo. Assim como a casa é nossa intimidade, se você for mais fundo, descendo a nível de intimidade, tem coisas que você só compartilha com as pessoas muito íntimas da sua família, ou pessoas extremamente íntimas, ou então com ninguém, mas está lá, você tem consciência. Tá? A sua intimidade mais íntima é a sua casa 4. Eu poderia chamar isso de eu estar com os meus botões dentro de mim, lá no fundinho, tenho consciência total, não é uma casa 12. Casa 12 a gente não tem consciência, tá? Agora, a casa 4 a gente tem consciência lá no fundinho. Estou com os meus botões, me sinto bem ou mal comigo mesmo, estou voltado para dentro de mim, casa 4. Vamos falar da casa 5. Casa 5, todo mundo sabe que casa 5 tem a ver com os filhos. Mas por que tem a ver com os filhos?
Quando eu tenho um filho, o que acontece? O filho, ele tem o mesmo DNA. Então, eu tenho um filho, eu me vejo no filho. Ele tem, sei lá, os meus traços, o meu cabelo, o meu jeito de falar, meu isso, meu aquilo. Então, um filho é um pedaço de mim. É uma criação minha. A casa 5 é a casa dos filhos, porque a casa 5, antes de ser a casa dos filhos, é a casa da criatividade. É eu colocar um pedaço de mim para fora. Então pode ser um filho, mas pode ser qualquer coisa autoral. Eu escrevo um livro, eu faço uma característica pessoal minha que só eu tenho, é uma casa 5. É uma forma de autoexpressão. Então, tudo que eu crio do jeito que só eu sei fazer, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo, só eu faço desse jeito, com esses trejeitos, com essa voz, com essa cara, com esse armário aqui atrás, etc. É o meu jeito. Sai desse jeito quando eu faço, né? Isso é uma casa 5, é do meu jeito. Um filho tem o meu jeito, o livro que eu assino tem o meu jeito, a aula que eu dou tem o meu jeito, só eu dou aula desse jeito específico que eu dou. E por isso, a casa 5 é também uma casa de poder pessoal, de capacidades pessoais que me distinguem em relação às outras pessoas. Então, são capacidades particulares minhas e por isso a casa 5 é uma casa de autoafirmação de si própria, porque só eu faço as coisas desse jeito, exclusivamente desse jeito. E outra coisa característica bem interessante da casa 5 é que ela tem a ver, como ela tem uma analogia com o leão, embora não seja leão, a casa 5 tem a ver com prazer e diversão. Ora, tudo que eu crio para me divertir, então a diversão ela precisa ser leve. A brincadeira não é pesada, é para me divertir. Então, tudo que eu preciso usar de criatividade para bolar alguma coisa com a qual eu me divirta, com a qual eu tenha prazer, tá? E uma das coisas, e aí tem duas coisas que estão relacionadas à casa 5 e que dão prazer, que dá para entender bem como é que funciona a casa 5. Uma é o jogo. A casa 5 tem a ver com arriscar. Eu jogar os dados e ver, será que eu vou ganhar ou não? E aí, sofrer o risco, passar pelo risco de ganhar ou perder. Isso me excita. Isso é uma casa 5. Correr o risco de. Uma das coisas que é gostoso de fazer e que a gente corre risco de se ferrar ou se dar bem, que também tem a ver com casa 5, é a paquera. Então, o que eu faço? Como é que é o jogo da paquera? Eu olho, dou um sorriso, depois eu olho para o outro lado, finjo e ignoro. Eu estou jogando, né? A mulher que joga as tranças e depois tira. Vai e volta. Esse jogo, essa brincadeira que tem que ter leveza para funcionar direito, não pode ser pesada, tem que ser leve, brinca, joga, etc. Isso é paquera, tá? Que também tem a ver com casa 5, que também tem a ver com jogo, que também tem a ver com prazer, tá? Vamos lá. E finalmente, para a gente terminar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre a casa 6. A casa 6, só fazendo um paralelo, a casa 6 é a vida ordinária. E a casa 12 é a vida extraordinária. Tudo que está dentro do eixo é a casa 6. Tudo que está fora do eixo da vida, quando a coisa não está funcionando direito, ordinariamente, é a casa 12. Então, o que é o ordinário? O ordinário é tudo aquilo que funciona. A casa 6 tem uma analogia com o signo de Virgem, que é funcionalidade. Então, precisa funcionar, precisa ser prático. Tudo que funciona. Como é que a minha vida ordinária pode funcionar? Horário. Então, eu acordo de manhã, eu tomo banho, eu escovo o dente, eu cuido da minha higiene, é uma questão da casa 6, e eu faço isso com um ritmo. Todos os dias eu faço sempre igual. Isso é uma casa 6 bem feita, bem organizada. Eu repito os ritmos da vida, os ciclos diários, eu vou repetindo, e aí tem uma cadência. Essa cadência faz com que
a minha vida passa a funcionar ou a não funcionar. Se você tem uma casa 6 complicada, a sua vida, as suas rotinas não funcionam, o seu dia a dia não funciona. Ou então ele anda e você vê que você vai produzindo e as coisas vão funcionando ao longo do tempo. Isso também tem a ver com casa 6. Todo mundo sabe que casa 6 tem a ver com saúde. Por que tem a ver com saúde? Ora, porque todos os hábitos que eu vou repetindo diariamente, semana após semana, mês após mês e assim por diante, vão ter algum efeito na minha saúde. Então, se, por exemplo, eu não escovo o dente, ou escovo o dente de forma completamente desregrada, eu vou ficar com o dente cariado. Então, eu vou repetindo hábitos bons ou hábitos ruins. Eu posso ter um hábito contínuo de fazer atividade física, isso vai refletir numa boa saúde para mim. Ou então eu não faço nada, ou faço de uma forma desregrada, não com ritmo, não com ordem, e isso prejudica a minha saúde. Então, por isso que é uma casa de saúde, e a casa 6 não é qualquer questão de saúde. É todas as questões de saúde que têm a ver com hábitos. Então, ela tem a ver, é a parte da saúde, para quem não sabe, não é a única casa de saúde, né? Existem outras casas de saúde, que é a casa 1, que é o corpo físico, a casa 6, a casa 8 e a casa 12. Todas elas são relacionadas à saúde. A casa 6 é que pedaço da saúde? É tudo que pode indicar algum tipo de doença crônica. Não é qualquer coisa, questão de saúde. Por quê? Porque é a doença que veio do mau hábito ou a saúde que veio do bom hábito. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Fico por aqui. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre as demais casas. Eu sou o Sérgio Pupo e junto com Carlos Holanda e Márcia Matos somos a Companhia dos Astros. Até o próximo vídeo.